Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o aquecimento pela radiofrequência. Essas ondas eletromagnéticas, quando elas entram em contato com a nossa pele, com o nosso tecido biológico, né, ela precisa ser convertida em calor, né, para gerar o efeito térmico, que é o que a gente deseja aí com o uso da radiofrequência corporal ou facial. Só que como que essa energia eletromagnética ela é convertida em calor no organismo, né? Nós temos duas formas, tá, de gerar essa mudança, né, de energia eletromagnética, essa conversão em calor, que seria um processo indutivo através do deslocamento aí de íons, e o processo dielétrico, que é através da movimentação, da agitação de moléculas, principalmente aqui, já vou adiantar para vocês, moléculas de água. Isso nos diz muito, porque todo tecido rico em água, rico em sangue, ele vai ter uma absorção melhor da radiofrequência, portanto, uma conversão em calor de uma melhor forma. Então, a gente vai ver aqui que na nossa prática clínica, né, que muitos pacientes que estão ali desidratados, com a pele extremamente ressecada, pobre em água, pobre em oxigenação, né, que essa pele ela vai ter uma conversão dessa energia eletromagnética muito ruim. Então, são pacientes que a gente fica ali com a radiofrequência, a gente fala assim, nossa, minha radiofrequência é ruim. Muitas vezes, gente, não é. É o tecido que está pobre em água. Ele não está hidratado o suficiente para gerar essa conversão da energia eletromagnética em calor, em efeito térmico. Então, a gente vai ter uma dificuldade aqui dessa movimentação das moléculas de água, porque está pobre em água. Ok? Então, a gente precisa de um tecido bem hidratado para que a gente tenha um bom aquecimento na radiofrequência. Então, paciente que não aquece, ele não adianta mentir, dizer que bebe muita água, que hidrata o tecido, porque não hidrata. Então, aqui você já mata a charada de cara, ok? Para a gente ter um bom resultado, a gente precisa de um aquecimento bacana ali naquela pele, na temperatura que a gente precisa para gerar estímulo de colágeno. A gente vai falar com essa temperatura aí mais pra frente. Aqui nós temos, vou trazer para você, 3 fenômenos decorrentes do efeito térmico, ok? Que é o que acontece ali no tecido que gera esse calor. Como eu disse para vocês, nós temos 3 formas aqui, sendo que essas primeiras 2 formas são as formas mais importantes da gente citar aqui, ok? A primeira forma é a vibração iônica, aonde a temperatura que é gerada, né, ali quando entra em contato com o tecido, essa agitação dos íons é o que vai gerar na realidade esse calor, ok? Então, o que esses íons fazem? Eles se agitam, eles atritam, formando uma fricção entre os íons e os tecidos subjacentes. Através ali das fáscias, essa movimentação, essa agitação vai promover o efeito térmico, que é o calor. Aqui embaixo nós temos a rotação das moléculas dipolares, que nada mais é do que as moléculas de água no tecido. Então, quando a gente tem um tecido rico em água, ele promove uma agitação, uma vibração dessas moléculas de água e elas se colidem entre si e entre os tecidos subjacentes. Esse atrito, essa vibração, essa agitação, tanto das moléculas de água quanto os íons presentes ali no tecido, vão gerar uma conversão em calor, ok? O efeito térmico que nós precisamos. E aqui são as moléculas, né, e átomos que são eletricamente neutros, eles não têm nenhuma movimentação, nenhuma resposta ao efeito da radiofrequência, quando submetidos à radiofrequência, eles não apresentam movimentação que gera uma conversão mínima, né, de energia elétrica em calor. Como é uma conversão mínima, ela não é tão significativa quanto a vibração iônica e quanto a vibração das moléculas de águas presentes no tecido, ok? Então, muito importante aqui, vibração iônica
e a agitação, a vibração e a colisão das moléculas de água presentes no tecido. Mais um ponto importante para a gente falar aqui, que esse tecido precisa estar ricamente hidratado. Quanto mais hidratado, quanto mais nutrido, melhor.